Boa noite, então, a vocês todos. Eu fico muito feliz, muito honrado, em suma, de estar mediando um diálogo, um debate, uma conversa com o realizador do filme, com o José Miguel Wisnik. E eu vou seguir mais ou menos à risca aquilo que a Helena me sugeriu como um roteiro de conversa. E eu achei que é um roteiro muito, muito legal, muito bem feito, muito sensato. E a ideia, portanto, é que eu comece falando 2 minutos. 2 minutos é uma coisa bacana de fazer, porque é um verdadeiro desafio. Mas eu vou tentar falar em 2 minutos. E eu acho que, assim como o Wagner guardou uma frase do filme, que também me impressionou bastante, há uma outra que me deixou também, que me marcou bastante, foi um momento em que a narradora, a Camila, disse: será que há uma saída para esse buraco? Desse buraco? E você está no meio daquele buraco todo e parece que realmente aquilo não tem fim. E eu acho que a grande questão que, no fundo, deve nos mobilizar é exatamente essa, para usar um termo de mineração, essa prospecção sobre como é que a gente sai desse buraco. E nós somos aqui hoje, eu pensava até que seríamos menos, agora estou vendo que a sala está quase cheia. E eu acho que a gente tem que, efetivamente, ter um nível de organização, um nível de reflexão e um foco nessa ideia exatamente de que, bom, nós estamos falando de uma máquina do mundo, o Zé Miguel fala de uma maquinação do mundo. Eu acho que nós estamos, efetivamente, nessa área semântica. Eu até usaria mais a palavra engrenagem, digamos assim. É alguma coisa que é uma máquina de moer, é uma engrenagem, efetivamente. E, no caso do Brasil, o Brasil tem 2 inimigos fundamentais. O Brasil tem um monte de inimigos, mas há 2 que são fundamentais. Um é o agronegócio e o outro é a mineração. O agronegócio está mais, como eu diria, é mais visível. E a mineração, exatamente porque ela é mineração, ela como mostra uma sequência fantástica do filme, que é exatamente aquela sequência sobre o topo das montanhas. Quando você sai de Belo Horizonte e vai a Ouro Preto, e você vê aquelas montanhas, não parece que está acontecendo nada. E, na verdade, efetivamente, aquilo é uma cenografia oca. O que está acontecendo é que aquelas montanhas não existem mais, né? E, portanto, a mineração é menos visível do que o desmatamento da Amazônia, por exemplo, embora a mineração também esteja desmatando a Amazônia. Então, eu acho que esse filme é interessante porque ele põe em evidência um inimigo, o gêmeo do agronegócio, que é menos visível, né? E que, entretanto, não é menos devastador, menos destruidor, etc, etc. E nós sabemos muito claramente o seguinte: exatamente porque o agronegócio é mais visível, ele está sob um foco agora de políticas públicas, de desmatamento zero, etc, etc. Mas a questão da mineração, muito pelo contrário, ela não está na pauta do governo. Não está no sentido de coibi-la, ela está no sentido de incrementá-la. E eu acho que essa é uma das grandes questões que todo mundo deve fazer, e a esquerda, antes de mais nada, deve fazer. Então, sobre isso, eu devo ter falado muito mais que 2 minutos. Eu vou passar, segundo a nossa querida, o cenário aqui que ela me propôs. Eu vou pedir, então, ao Miguel Wisnik que faça um comentário inicial, ou comentários iniciais, com um horizonte de 10 minutos. Se eu não falei se eu prometi falar 2 minutos e não falei de longe mais, vamos ver se você consegue. Eu falei com a Helena ontem, a propósito disso, que eu disse que esse negócio de a gente cronometrar fica parecendo debate eleitoral e que a gente pode usar o bom senso e tudo isso, mas que você sugere, portanto, você está me dando trela para falar um pouco mais, né? Mas esquecendo os minutos, e principalmente, eu agora estou aqui sob o impacto do filme, eu assisti ontem, vi hoje de novo, e também sob o impacto da linda apresentação do Instituto Camila e Luiz Taliberti, que me tocou, que a força delicada e sutil que existe nisso, né?
que existe no Instituto, que existe naquilo que a gente viu, nessas sementes, alguma coisa que lembra o que o Ailton Krenak diz quando perguntam, né, mas o Atu, né, o está em coma, ele vai sair de coma? Ela pergunta. E ele diz assim, vai. E imediatamente segue a conversa. Ele não deu ênfase nenhuma a isto, não fez disso uma afirmação sentenciosa qualquer. Aquilo veio simplesmente de uma fé na naturalidade da natureza, que é da natureza e da natureza humana juntas. E isso faz com que exista, que eu sinta também no filme uma poética que é inseparável da política, que é o fato de que existe todo o tempo ali uma espécie de chegada. Estamos diante de uma natureza machucada, como se diz, profundamente ferida. Estamos diante de uma paisagem degradada e, ao mesmo tempo, existe uma profunda comunhão com a paisagem, seja a paisagem destruída ou a paisagem possível de renascer, ou que seja a paisagem que existiu, que existe, que reexiste, né? É uma expressão que o Zé Celso sempre usou e gostou de usar, e com a qual sempre me identifiquei, e que eu volto a dizer, ele prefere, em vez da palavra resistência, reexistência, né? Que é uma resposta viva a tudo que é destruição ou opressão, né? Então, sinto isto, né? Aqui nesse ato de celebração do Instituto e esse trabalho, né, de evocação, de reflexão, e no filme, tudo isto, né? E se eu, sei lá, dizendo alguma coisa, então, que é mais iniciando a nossa conversa, eu sinto que tem uma coisa muito importante, tanto no que foi dito aqui hoje, mas como no filme, que é visibilizar, dar a ver, né? Porque existe alguma coisa profunda de invisibilização nessa história toda, né? O livro que eu escrevi foi porque eu fui, quase que por acaso, convidado para um evento, fui a Itabira. E depois de muitos anos dando aulas sobre Carlos Drummond de Andrade. E sempre isso, portanto, lendo os poemas e toda a bibliografia sobre Carlos Drummond de Andrade e tal. Mas eu fui a Itabira. Em algumas horas em Itabira, eu aprendi aquilo que décadas de estudo e de leitura não ensinavam, porque tinha uma coisa tremendamente invisível. Eu fui, era julho de 2014, né? Não tinha acontecido Mariana, que é 2015, o livro saiu em 2018 e Brumadinho aconteceu em 2019. Então, aquelas coisas, no entanto, estavam ali, latentes. O Pico do Cauê tinha desaparecido. Isso eu não realizava que fosse possível que uma montanha se transformasse numa cratera, né? Que toda uma paisagem daquele mundo poético, porque aconteceu uma coincidência tremenda nessa história toda, que é o mais, vamos dizer, poderoso e abrangente poeta brasileiro do século XX, nasceu de frente para o crime. Ou seja, nasceu aquela casa em que aquele homem diz aqui se viu o pico e tal, que é o Museu Drummond, aquela é a casa da infância do Drummond. Ali que ele cresceu, de frente para o Pico do Cauê, que desapareceu. Então, uma conjunção misteriosa, né, um acaso objetivo, como diziam os surrealistas, fez com que aquela sensibilidade, aquela antena estivesse diante disso. Primeiro daquela paisagem, como diz ali o poema, né, que foi escrito, o poema Itabira, que foi escrito muito antes de tudo isso, que diz:
Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê, né? que está presente no filme e que remete a essa experiência coletiva. Aquele pico faz parte de uma paisagem coletiva, de uma paisagem compartilhada, de um povoado colonial que foi, em suma, fundado ali ao pé daquele pico, e aquilo é, portanto, de todo mundo, por uma espécie de economia da dádiva, né? Que todo mundo tem seu pedaço, todo mundo tem sua vida empenhada no destino dessa montanha, né? E o que acontece ao longo da história do século XX, porque aquele poema termina com Tutu Caramujo, né? Só diante da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Coisa da poesia, que a gente não sabe como é essa derrota incomparável. É ele olhando, de certo modo, o passado daquela povoação decadente, mas, ao mesmo tempo, é a história tudo que viria ali. E a partir do momento em que se diz os ingleses compram a mina, que é o primeiro passo dessa passagem para uma economia do saque, não é? Que aquilo tudo se torna aquele mundo mineral. Ela está no olho guloso do mundo. Isso aconteceu. Eu fui lá, como eu disse, professor de literatura brasileira na USP, dando aula sobre Drummond. Eu não sabia que a Vale foi fundada para explorar o Pico de Itabira. Ou seja, que essa história está profundamente interligada, não é? Eu não sabia que o Pico de Itabira tinha desaparecido, já tinha talvez lido no poema, mas não realizava aquilo. Parecia que aquilo era talvez uma hipérbole, uma figura de estilo, uma coisa assim. Mas ver aquilo é que dava esse impacto, a tremendo grau de invisibilização pelo qual essa história toda se passou. Essas coisas se tornaram visíveis para o Brasil pelas tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho. Quando isto se estampou aos olhos, as nossas retinas fatigadas, né? E então, essa invisibilização, que é impressionante que ela possa ter tido, a gente tem um momento chocante no filme, né? Em que Camila, junto com aqueles dois irmãos, né? Ela vai até o lugar em Conceição do Mato Dentro, né? Onde a mineração chegou há poucos anos e transformou completamente os modos de vida e a paisagem, e ali elas chegam, os três chegam para olhar, né? Os três e a câmera, né? Para olhar o que se passa, e vem aquele homem, aquele rapaz, e diz que aquilo não pode ser filmado, não pode ser fotografado por normas da empresa, né? E aquilo ser dito, aquilo é uma presença, né? É uma coisa. Aquele rapaz até tem um certo trato e tal, mas é uma presença jagunça de um poder, é o braço de um poder que sequer invisível, né? Sequer invisível. E atravessou todo esse tempo invisível e quer continuar invisível, não é? E as outras relações, a narrativa de Darcília, não é? São pessoas maravilhosas que a gente vão se dando a veres, que se tornam nossas conhecidas, né? Joelma, Wagner, seu Zezinho, Darcília. E Darcília conta aquele encontro no Rio de Janeiro, onde ela diz, onde ali se espantam pelo fato de que foram invisibilizados, né, os viventes e os humanos que estão na região a qual chegou esta exploração em Conceição do Mato Dentro, né? E todas as tentativas, em vários momentos, os relatos dizem que quando se tenta dizer, que você tenta contrapor, você tenta que seja dialogar ou reivindicar ou dizer, etc., existe aquilo que Carlos Drummond de Andrade chamava, num poema satírico sobre tudo isso e cáustico, de comédia embromatória. A comédia embromatória é o procedimento que atravessou essas décadas,
que atravessou praticamente o século, né? Então, invisibilização e comédia embromatória, que a essa altura se torna tragédia, uma insustentável, uma impossível tragédia embromatória, né? Então, todas essas coisas vão se passando no filme, Lucas, né? Enquanto o filme esquadrinha o quadrilátero ferrífero, né? Porque é uma viagem, de fato. Valadares, Ouro Preto, Itabira, Conceição do Mato Dentro, né? E Brumadinho, Cerro, né? Esses lugares todos que vão e voltam, né? E a gente gira, né, com eles, né? E com os lugares e com as pessoas, tem aquele momento em que se dá aquela virada em que nós estamos falando de Mariana, e, né, eu desses lugares, e de repente vem a notícia de Brumadinho, que é um momento ali que eu te pergunto, eu não sei, o filme tem uma imbricação documental e ficcional, né, sobre o qual talvez você pudesse falar, né? Como é que a narrativa se construiu, que ela é tão profundamente documental, mas ela parte de uma coisa ficcional a partir da própria personagem, que se apresenta, Camila Mota, que conhecemos, atriz, e que está ali fazendo uma personagem, mas tem um mundo, de repente tem uma imbricação ficcional, mas que eu considero importante, né? Que ela, porque é o modo como ela cria esse relato, que afinal toca numa coisa que é profunda dessa tragédia toda, dessa tragédia criminosa, mas uma da tragédia como sendo a marca de um destino desse lugar do mundo, esse lugar que é profundo, é o coração do Brasil, na verdade, é Minas Gerais, né? E ali acontece de que esse subsolo, guardando essas riquezas do século XX, o aço, né? Na verdade, essa sanha do aço, tudo ali está, né? Se pisa sobre esse subterrâneo, se pisa, digamos, originariamente, e isso vem trazido para fora, quer dizer, isso entrou, repito a expressão, no olho guloso do mundo, que é uma história que talvez seja o caso de falar, ou talvez não, eu não estou muito preocupado em recontar essa história, mas o fato é que tudo isso veio à tona e se tornou, está no ar que se respira, né? Lucas, como você falou, e como falam aquelas encantadoras, aquela garotada em Itabira, né? Que são talvez os Drummondzinhos, né? Que falam poemas do Drummond e que ao mesmo tempo conversam sobre isso e que se respira minério de ferro, né? Em Itabira e que Minas Gerais é ao mesmo tempo o lugar de uma cultura humana e imaterial, de uma singeleza e de uma força profunda, né? Como, não sei, que tem ali uma doçura, uma coisa que está naquela folia de reis do seu Zezinho, que está naquela comida, que está naquele modo de receber as pessoas, está no modo de fazer o café, de fazer a comida. Tudo isso é Minas Gerais, né? E isto é aquele mundo que está ali passando por essa devastação. Então tem um choque, um entrechoque dessa sanha da cultura, quer dizer, da produção material que alavanca a máquina do mundo do século XX, né? E, ao mesmo tempo, aquela vivência, né? Aquele mundo daquela experiência coletiva maravilhosa, daquela experiência humana, daqueles viventes, né? Que deu junto com isso Guimarães Rosa, por exemplo, né? Então, é isso que eu não sei quantos minutos. Mas é isso. Obrigado, Zé Miguel. Lucas, por favor.
eu cederia todos os meus minutos e horas para continuar ouvindo o Zé. Porque esse é um encontro, não sei se ele sabe, mas é muito desejado. E eu agradeço muito o Instituto a ter viabilizado esse encontro. Porque quando a gente lançou o filme, a Andréia, assistente de direção, produtora do filme, está aqui também, a gente queria muito ter a sua presença, ter um diálogo sobre o quanto a gente aprendeu com esse livro e o quanto a gente aprendeu com você estando em Itabira, né? Convivendo ali com as pessoas que falam sobre Itabira. Eu queria até ter trazido, eu ouvi no primeiro dia, na abertura, e vi que não seria possível fazer algo do tipo projetar alguma coisa, exibir um trecho de algo, mas eu cheguei a fazer a seleção anterior da garotada de Itabira, na praça, que no primeiro corte durava 13 minutos. Nos cortes intermediários passou a durar 3 minutos e 40, e nesse corte final tem 1 minuto e 40. Aquela conversa aberta ali. E aquilo foi 1h30, 2 horas de conversa em um sarau, né? ao ar livre, assim. E para você, da poesia, das letras, né, do Drummond, com certeza acho que você ficaria encantado, como a gente ficou, como a Camila ficou, né, de dialogar com as pessoas, e tinham livros do Drummond, né, em que alguém pegava o livro e lia um poema com uma visceralidade, com um encanto que a gente não imaginava existir na juventude de 16, 17, 18 anos, né? Por aí, não é? Talvez. Né? E tinha uma Drummondzinha. Os Drummondzinhos existem. Tinha uma Drummondzinha. E, ela tem um uniforme, a Drummondzinha. Elas decoram os poemas e são uma espécie de instituição na cidade. Né? Fala, é isso, ela está ali, é aquela que está de uniforme. Orgânica, um encanto orgânico e verdadeiro. Né? E quando a Camila fala, eu queria ouvir o que os jovens, né, pensavam sobre isso, a gente queria também. E a gente foi um processo entre o documental e o ficcional, quer dizer, na verdade, ali foi um desbravamento de um método de filmagem que é de uma dinâmica que era pretendida, que a Camila Motta tomasse as rédeas, né? que ela percebesse o que era preciso fazer e conduzisse, né? Porque toda a direção já estava dada para ela. Então, ela que assumiria esse papel, né, dessa direção ali. Mas eu te mando, a gente encaminha essas outras versões porque elas eu acho encantadoras. E queria agradecer ao Instituto, não só por estar aqui, por esse encontro também, mas também porque eu participei, eu acho que de 2 reuniões na casa do Wagner e da Helena, e foram reuniões que informaram, de alguma forma talharam um pouco melhor as intenções do filme, assim como esse livro. Né? Esse livro foi muito importante como informação e como um convite a gente escapar um pouco de um documentário típico de um filme denúncia. Não porque não seja importante, né? É que a denúncia já estava acontecendo quando a gente estava produzindo o filme, a denúncia estava nas reuniões do Wagner e da Helena, ali na Paulista, e a gente estava vendo surgir outros filmes, e o nosso filme a gente entendeu que a gente precisava pegar o espectador pela mão, de alguma forma, e levá-lo a entender esse processo
colonial, esse processo do extrativismo que vem desde antes do ciclo do ferro, do aço, do ferro, do ouro, do diamante, né? Andando para trás ali, e que isso não deveria ser feito com proselitismo de uma forma panfletária, ou de uma forma com palavras de ordem. Assim. Então, o documentário se aproximou da ficção um pouco para tentar trazer o espectador dessa forma um pouco mais suave, vem aqui com a gente entender o que essas pessoas estão sofrendo de verdade. Assim, vamos conversar com a dona Darcília para ela contar para a gente o que é se sentir ignorada pelo censo ou pela pesquisa do processo de licença ambiental que a Anglo American fez, ignorando as populações que estariam abaixo da barragem. Né? É uma ignorância propositada, né? É uma ignorância decidida, uma ignorância ideológica, uma ignorância almejada por outros fins. Né? Então, quando o filme trata como o Wagner falou, o buraco do colonialismo, acho que o Luiz mencionou, né? E as várias engrenagens, as várias máquinas existentes, né? Desde Camões ao trabalho da Laura Vinci, né? Que, de alguma forma, informa o título do livro, que perpassa o poema do Drummond e que perpassa um pouco a minha relação com as tecnologias, a nossa relação com as tecnologias. Um celular hoje tem 12, 16, 18 minérios, né, minerais inseridos nele, e isso sempre vai gerar uma ganância pelas entranhas da Terra, né? E essas entranhas da Terra vão levar a essas catástrofes. Isso não está em vias de cessar, não está em vias de parar, né? E eu acho que no nosso percurso de fazer o filme, a gente teve muita escuta, e eu agradeço muito a nossa uma espécie de tempo dilatado, né? Porque o filme começou a ser gestado em 2015, dezembro de 2015, e terminou só em 2021. Mas esse tempo dilatado levou a um entendimento de que a gente devia entender os movimentos envolvidos nisso, né? Os movimentos, por exemplo, dos movimentos sociais, MAB, MAN, Movisan, Reaja, que fazem um trabalho de diálogo com essas comunidades que são afetadas, que são atingidas diretamente, que são esfoliadas, que são eliminadas do mapa, né? Eles fazem um trabalho que é um trabalho que não é um trabalho panfletário, é um trabalho de conscientização muito, muito sério, e que, por exemplo, perpassa pela realidade, pelo entendimento de que não há como ser contra a mineração, não há como dizer assim, chega, não há mais mineração, fim da mineração, não vai haver esse fim, como diz Mark Fisher, né? Não, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, mas essa ideia de ouvir os movimentos sociais nos fez entender que a gente tem que ir trabalhando por outros modelos, né? Por outros modelos que possam ser menos danosos e menos assassinos, né? E, bom, outra vertente que eu queria comentar aqui, também não sei como é que estão meus minutos, esse também informado pelo livro do Zé, essa aproximação, né? A gente chegou a ter 3, 4 poemas do Drummond inseridos num corte do filme, e parecia um pouco, recitar um poema, parecia um pouco uma Drummondzinha ali, uma repetição. Mas aí estou querendo comentar da necessidade de aproximar poeticamente de outros aspectos filosóficos, como, por exemplo, a ideia de topofilia
e a ideia da solastalgia. São duas palavras que aparecem no filme, são dois neologismos. Topofilia um pouco anterior, né? Mencionado há mais tempo, talvez uns 40 anos. Tá um pouco em Poética do Espaço, do Bachelard, está na Tuan, um chinês que lançou um livro chamado Topofilia. Mas então, a topofilia é esse deslocamento que querem fazer com o seu Zezinho. Em vez de você voltar a morar ali, que tal você morar em Mariana? Ou que tal você morar na Nova Paracatu? Né? E ele não se encaixa nisso. E morreu sem lugar. Morreu sem lugar. Né? E solastalgia é um aspecto que eu queria chamar a atenção, porque tem uma exposição no MAC hoje, no MAC USP, que vai até 1º de outubro, que chama-se Solastalgia. São trabalhos da minha autoria. A Andréa também está envolvida na produção dessa instalação, exposição. Uma exposição que discute os vários aspectos da solastalgia, que é esse sentimento de perda, de angústia, essa doença, essa síndrome, esse estado que alguém se vê sentindo, se vê nessa... É difícil até explicar, porque não é considerado tecnicamente uma doença, né? Mas de quando a paisagem muda de lugar, quando a paisagem desaparece, a paisagem some, né? Acho que foi o Luiz que disse um pouco, né? As montanhas não existem mais, né? O Cauê não existe mais. Então, o sentimento que o Drummond diz no poema, olho pela janela e o pico não está mais ali, né? É um sentimento de solastalgia. Ele não precisou criar o neologismo, mas ele descreve isso, de que a mudança do ambiente causa, né, algo de fora, causa algo dentro que é talvez irreversível, né? E a solastalgia foi cunhada pelo Glenn Albrecht, um filósofo australiano, para descrever esse sentimento diante de grandes catástrofes, de tsunamis, furacões, vendavais, supostamente catástrofes naturais. Mas a solastalgia que a gente trata nessa exposição e que que o Drummond está mencionando, não é uma catástrofe natural, ela é humana, ela é intencional, né? E dentro dessa exposição a gente trata de várias perspectivas de solastalgias recentes, contemporâneas, né? A solastalgia foi inventada em 2003, 2004, 2005, começou a aparecer em papers acadêmicos, né, nesse período, né? Ligado a estudos do meio ambiente, para ver como parece que estudar o meio ambiente parece ser uma coisa tão recente, né? E estudar essa influência do meio ambiente de uma forma avassaladora no indivíduo, né, dentro da pessoa, não é tão recente assim. A arquitetura trata disso, os povos ancestrais, né, falam disso, eles, né, o povo da planície, ou o povo da montanha, ou o povo das cavernas, cada um tem a sua forma de existir em função do ambiente, né? Mas se a montanha não existe mais, se o Cauê não existe mais, se a Serra do Curral não existe mais, se o Pico do Itabirito não existe mais, algo se processa ali, né? E parece ser pouco falar desse sentimento, né? Mas se a gente não presta atenção nesse sentimento, vem algo muito maior, que 272 pessoas, né, assassinadas, que desaparecem, né? Então é isso. Eu acho que tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa. Eu quero ouvir mais vocês. Obrigado, Lucas. Eu acho que a minha ideia seria fazer o seguinte, fazer uma pergunta para ambos e essa mesma pergunta para o público. Eu acho que há
uma estrutura que eu só fui perceber aos poucos no filme, que é uma estrutura muito análoga ou muito, vamos dizer, que mantém um certo parentesco com a estrutura do mito, que é a ideia que se fala em termos filosóficos, se fala em procissão e conversão, se fala e que está presente na estrutura da personagem mítica. O Jonas, o profeta Jonas, recebe uma ordem para ir falar em Nínive, ele foge e aí ele se converte e volta para Nínive. Existe o Saulo que vira Paulo, que foge exatamente da sua origem judaica e volta para ela. Então, esse sentimento de pertença é parte de uma estrutura que é ao mesmo tempo mítica e existencial e emocional. E aí é uma contradição vamos dizer assim, um contraste muito grande no filme, que é entre as pessoas que querem voltar para casa porque foram expulsas da casa, como é o seu Zezinho, mas a figura central é a Camila que vai embora, porque ela quer ir embora, ela não quer estar ali, ela não quer ser de Valadares, ela quer ir para os Estados Unidos, ela quer fazer o famoso sonho americano, ela quer sair daquilo lá e ser uma outra pessoa. E aos poucos no filme ela vai percebendo quem é ela, de onde ela vem, e essa ideia de origem é uma ideia que é extremamente múltipla do ponto de vista múltipla no sentido que ela é existencial, ela é psicológica, ela é histórica, ela é sociológica, etc, etc. Então, a minha pergunta que eu faria a vocês é qual é a possibilidade e que faria em seguida para o público, qual é a possibilidade de nós, de alguma maneira, encontrarmos uma mediação para esse sentido de pertença. Porque a gente não é de Minas Gerais. Eu pelo menos, não sou. Meu pai era de Minas Gerais, mas eu não sou de Minas Gerais. Não sei se você é. Você tem um jeitinho de mineiro. Mãe mineira. Mãe mineira. Eu sou pai mineiro, você é mãe mineira. Mas muito paulista é assim. E você não? Sim. Você é mineiro? Paraíso, Belo Horizonte. Ah, maravilha. Mas a ideia não é tanto geográfica aqui, mas com essa ideia exatamente de como é que nós podemos, de alguma maneira, encontrar uma mediação para nos sentir parte dessa questão. E quando eu falo me sentir parte dessa questão, não me digo simplesmente me sentir parte do crime de Brumadinho, mas me sentir parte do mundo em que isso está ocorrendo. E, portanto, existe aqui uma dialética que acho que é muito interessante entre a questão local e a questão internacional. Afinal das contas, foram os ingleses que compraram, e vocês sabem muito bem a complexidade do que é a Vale, porque a Vale foi privatizada, mas não foi. Grande parte da Vale hoje é dominada pela Previ, pelo Banco do Brasil, portanto, pelo Estado. Então, de posse um pouco dessas questões, como é que nós podemos fazer de maneira a nos sentir mais parte desse processo? Não é? Politicamente falando, emocionalmente falando, existencialmente falando, etc. Eu acho que a denúncia forte ela é inseparável da experiência poética. A experiência poética ela dá vida à denúncia, não é? As palavras de ordem, a objetivação, os focos de luta são fundamentais, mas compartilhar uma experiência que é coletiva, e diz o Drummond numa passagem, até falando de Itabira, só é possível compartilhar uma grande dor coletiva se ela for vivida como se por uma pessoa, por cada pessoa, individualizada, né? E isso é o que a poesia faz, né? Então, comentando, eu sinto o seguinte, antes de ir a Itabira era minha, profundamente minha, por causa de um poeta. Porque aquele poeta, eu digo antes mesmo das questões da mineração, aquele lugar que faz, para um poeta que, de certo modo, criou uma espécie de avenida central da experiência do século XX no Brasil, foi Drummond. Né? E, de certo modo, que a certa altura, nos anos 40, 50, 60, ele foi se tornando isso, o poeta formador. Né? Eu sou de uma geração que foi
formada por uma sensibilidade que era justamente de um sentimento do mundo, que é ao mesmo tempo planetária e é cósmica e é metafísica e é toda fundada num lugar que ele jamais pode abandonar, do qual ele jamais pode sair, né? Um lugar no qual ele está constituído, que dali, né, que é como diz a menina lá, ela está consciente disso, porque a própria Vale divulgou pela cidade, ou envenenou a memória do Drummond na cidade, dizendo que ele não gostava de Itabira, que Itabira é um retrato na parede, como dói. Isso era tomado contra ele, né? E sem falar na propaganda da Vale, nos anos 1970, em pleno chamado Milagre Brasileiro, a Vale publicou no Globo uma publicidade que dizia: há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. Usava o poema Uma Pedra a seu favor e dizia que a pedra que importava eram as toneladas de minério extraído e exportado. Isso representava divisas, riqueza e tudo mais, e isto que importava, e fazia isso contra o poema. Ou seja, esse é um poeta que, essa é uma demonstração de que ele peitou a máquina do mundo, a maquinação do mundo. Quer dizer, é raro na história da poesia, não sei bem de outros casos em que isso tenha acontecido, mas que um poeta, por defender a memória da infância, quer dizer, a fonte da poesia, que é a lembrança, o que Proust chama de memória involuntária, né? A lembrança, o valor de uma experiência originária, que é dele, mas que se torna pela poesia da gente, né? Então, como eu estava dizendo, a gente sente, eu sinto saudades incríveis da Recife de Manuel Bandeira, que eu não sou, que eu não vivi tudo mais, mas porque tocando nesse mote de que a dimensão de que uma experiência humana é uma experiência coletiva, né? E que esse filme vai tecendo quando vai conversando com todas as pessoas por essa desarraigada de Valadares, né? Que volta para percorrer, viajar e se, vamos dizer, reintegrar ou se reapossar dessa Minas, né, ultrajada. E eu queria falar um pouquinho só sobre a ideia de máquina do mundo, já que é o nosso tema aqui, e me estender um pouquinho mais só para dizer o seguinte: o poema do Drummond, chamado Máquina do Mundo, ele é escrito na mesma na forma das estrofes da Divina Comédia de Dante Alighieri. Portanto, ele tem uma referência a esse grande poema medieval de um tempo em que o mundo olhado ali é um mundo, vamos dizer, coeso, né? Em que a terra, o céu, o purgatório, o inferno, todos estão conectados, e o poeta vai ao inferno, sobe pelo purgatório e sobe para os céus, e pelos 7 céus estelares, de onde ele contempla o cosmos. Ou seja, havia uma espécie de cosmos integrado, um universo coeso, em que o humano está regido pela divindade, digamos assim. A expressão máquina do mundo, no entanto, vem dos Lusíadas, quando no final, no último canto, os portugueses, depois de dominarem os mares, têm direito, na Ilha dos Amores, a contemplar a máquina do mundo. E ali a máquina do mundo é também o universo cósmico, mas já a Terra, que é olhada, descrita como se fosse um Google Earth, assim, quinhentista, onde eles vê todas as viagens portuguesas. Na verdade, é aquele mundo, como se fosse aquele mundo de Dante Alighieri, aplicado ao primeiro momento de dominação da terra e mundialização dos mercados, na verdade, nos quais os portugueses foram pioneiros. Portanto, é essa passagem que está se colocando no poema de Camões,
E a máquina do mundo que o Drummond evoca é esta, só que passando, né, pelo processo da modernidade, e tem uma outra referência fundamental, implícita, que é o Fausto de Goethe. E no Fausto de Goethe, o que existe é isso. É um homem moderno, na verdade, que fez um pacto com Mefistófeles. O pacto significa que tudo pode, todos os interditos podem ser transgredidos em nome de tudo saber e tudo poder. Não há nada que se anteponha a isso. E Goethe passou a vida escrevendo esse texto, e lá no final, no 5º ato do 2º Fausto, tem uma cena emblemática para nós aqui, que é que Fausto está envolvido, junto com Mefistófeles, num projeto de colonização da terra, de dominação do mar, e que é essa apropriação de que se fala, aqui, é tornar tudo objeto de uma apropriação, né? O mundo serve a uma colonização extrativa. E isso ele faz com Mefistófeles, e tem um problema no caminho. O lugar onde mora um casal de velhinhos chamados Filemon e Baucis, que tem que sair dali para que o projeto se consuma. E eles se recusam a isto, porque eles não querem deixar aquela paisagem, aquele lugar, porque aquilo é a vida, e a casa deles é incendiada. Portanto, ali tem pelos sicários de Mefistófeles. Isso significa uma tragédia criminosa que consiste em tirar da frente o que atrapalha este projeto. Tem uma enorme ambiguidade nisto, ambiguidade já referida aqui, porque o texto fala do alavancamento de um mundo que é este em que vivemos, não é? E ele tem uma certa exaltação desta máquina colonizadora do mundo e, ao mesmo tempo, do caráter trágico que está implicado nisso. De certo modo, isso nos remete à coisa que Lucas falou. Que não dá para imaginar que chegar e falar para com a mineração. É ingênuo pensar nisso. Então, como é a pergunta, por sua vez, né, que o Luiz coloca, o que fazer com isto? Né? Se o agronegócio e a mineração são os 2 maiores inimigos do Brasil, são as maiores alavancas do surto econômico que estamos vivendo sob o governo petista neste momento, cuja bonança vem em grande parte, quer dizer, o agronegócio tem um papel fundamental nisso, e as commodities da mineração, do ferro, etc., da Vale também. Então, olha a enrascada em que estamos. E essa máquina, e essa não é uma questão brasileira, porque essa é questão mundial, o mundo está fervendo. Por quê? Por causa a nova máquina do mundo. Não é mais o cosmos, é a intervenção, né, que transforma tudo em algo que se apropria para extrair as últimas consequências. Então, está se vivendo isto, né? Então, mas eu acho que o que nós estamos vivendo é, de todo modo, um embate da vida, né, que eu acho que está nesse instituto. Eu digo, falando das coisas em suas diferenças, que está naquilo que Ailton Krenak diz ali, mas está em tudo que possa haver no mundo. Agora multipliquemos isto por tudo aquilo que é a afirmação da vida e é uma interrogação sobre o que significa que a gente é uma espécie predadora e em nome de quê? Em nome do quê é que vamos exercer isso? Tem, na verdade, uma questão fundamental sobre o destino humano, que envolve um limiar de destruição completa ou de uma reversão transformadora. E essa é uma interrogação que acredito que não tem propriamente... ninguém pode dar a isto uma resposta que não seja
reexistir. Eu volto a essa palavra, que é resistir reexistindo, quer dizer, afirmando vida. E afirmando vida só se faz com poesia junto. Bom, maravilha. E aí, Lucas, como é que a gente sai dessa enrascada? Prefiro a outra pergunta, do pertencimento. Posso ficar nela? A enrascada é uma pergunta uma enrascada que a gente estava no final do filme, né? O que vamos fazer com Camila? O que será feito de Camila, né? A gente já sabia da tragédia que acometeu, né? A Camila Taliberti já existia, por alguma confluência, a Camila, a personagem da Camila Motta já se chamava Camila, alguns meses antes de janeiro de 2019. Mas ela já tinha mudado de nome algumas vezes, né? E foi reforçado o nome da Camila quando a Camila Motta aceitou participar. Mas a Camila só aceitou participar em março de 2019. Então, Camila já rondava um espectro do roteiro e, quando aconteceu a tragédia, a gente afirmou a Camila, denominar-se Camila. Mas, claro, são caminhos diferentes de Camilas, né? Mas quando eu acabei ficando na arapuca da pergunta final, sem vir para o pertencimento, mas porque acho que é a mesma coisa, talvez. A pergunta, talvez a forma de sair da arapuca da pergunta é: Camila, no filme, é um fim aberto, né? É um fim ela pode ter engrossado as fileiras do ativismo, dos movimentos sociais, e isso pode ter sido bem sucedido, de destituir alguma política danosa ambiental, e por isso há um apaziguamento, há esse encanto com a chuva, com esse processo cíclico da vida, do rio que se evapora, que se torna nuvem, que se torna chuva, ou pode não ter havido nada disso e ela tenha se conduzido a si própria, pelo processo todo que ela viveu, para uma vida que permite ainda alguma poesia, né, ao tomar uma chuva, né? Mas o fato é que dá para se imaginar o filme como a jornada em relação ao pertencimento, né? Não é a jornada do herói, do mito do herói, exatamente, mas é de um caminho de descoberta do pertencimento, né? De que alguém que vai para os Estados Unidos, alguém de Valadares, né? Não sei se vocês têm conhecimento de que em Valadares é de fato uma lógica de que as pessoas entraram nessa sanha, né, de ir para os Estados Unidos, fazer o sonho americano, significa, a grosso modo, em obter algum recurso para o consumo, né, para trazer alguma coisa, para trazer pertences, né? Mas não se ganha pertencimento lá, perde-se o pertencimento local, né? E Camila é essa pessoa sem esse pertencimento. E esse senso de pertencimento vai vindo através dessa escuta, né, com essas pessoas, com o entendimento. Então, essa ideia de pertencimento foi muito presente, né? Ela era, inclusive, mais ficcional, mais debatida ficcionalmente. Mas, no encontro com as pessoas, o aspecto ficcional foi cedendo naturalmente para essa escuta. Camila como um dispositivo, não é bom falar isso, mas como um recurso, como um agente, como uma interface, dá muitas palavras ali, como um corpo, acho que melhor um corpo que permite a escuta do outro. É através dela que a gente vê o filme no início, as pessoas, a gente só vê o que Camila vê, depois a gente vê Camila.
nós vemos Camila, vemos o rosto dela, porque ela passa a fazer parte de algo. Porque no começo ela não faz parte de nada. Então ela passa a fazer parte, ela passa a ser, né? Passa a conjugar algum pertencimento. Obrigado, Lucas. Bom, eu fiz essa pergunta, né? A ideia de como nós podemos, de uma maneira, encontrar uma origem que é aquela que nos pertence e a qual nós pertençamos, mas as questões que vocês quiseram colocar também, era só um convite. Se alguém quiser colocar outras questões aos dois, por favor. Não, eu fiquei com uma lembrança, Lucas, te escutando, Wisnik, em relação ao seu Zezinho, que a gente conviveu com ele, né? E toda vez que eu vejo o filme, eu me emociono muito, né? Com ele ter partido antes de ter voltado para o território dele, né? Porque esse território ele era muito mais do que um território, né? Ele era um modo de vida, eram famílias que conviviam, era muita coisa, era um mundo ali, né? E eu lembro, me veio essa lembrança, te escutando, de quando ele consegue refazer a festa uma vez, eu acho, depois do crime da Vale. E eu lembro ele contando isso com uma vida. Então, o seu Zezinho, no geral, ele tinha uma tristeza que o habitava, né? Ele era muito simpático, né? Ele era o mineiro típico, assim, de uma presença muito dócil, né? Muito amorosa, muito da terra, né? Enfim, mas tinha uma tristeza muito profunda que o habitava. E quando ele contava sobre, por mais difícil que tenha sido resgatar, porque o reisado acontecia ali, né? Então todo mundo do reisado eram vizinhos, né? Então, vamos dizer que tinha uma dificuldade logística, eu pensando aqui em produção, né, que é a minha área, mas não era sobre assim, ele falou, não, é mais difícil, e tentando, quando ele começa a relatar, quando ele volta, né, faz esse encontro, e quando ele declara, ele relata o encontro, eu vi um outro seu Zezinho, né? Parece que ali, a partir do momento que ele consegue refazer o reisado, ele consegue resistir, né? Naquele momento ele resiste. Naquele momento, apesar de tudo que ele estava passando, apesar de ter morrido triste, né? Apesar de ter morrido na periferia de Ouro Preto, porque foi lá que a Vale colocou ele, um lugar que para ele não tinha o menor sentido, né? Mariana, perdão. Apesar de ele ter, né, nunca aquela cena é real, a gente estava lá, ele não podia ir até onde seria a futura casa dele, né? Então, apesar de nada estar fazendo sentido, quando ele conta da festa que ele conseguiu refazer, parece que tem uma presença ali viva, né? E foi bonito lembrar disso. Obrigada. Só queria fazer um comentário sobre pertencimento. E acho que vale até como testemunho, né? Muitos aqui sabem da história do Instituto, mas nem todos sabem, e eu acho que está muito ligado a essa questão de pertencimento. O Instituto ele não foi criado, fundado pela Helena e por mim, pelos pais. Ele foi fundado, foi criado, na verdade, como uma ideia dos amigos e das amigas da Camila e do Luiz, né, que tinha uma relação profunda de pertencimento entre eles. E que existe até hoje essa relação de pertencimento, e nós somos testemunhas disso. E foi muito interessante, porque essa ideia surge num encontro, um mês depois da morte, num encontro de celebração da vida que eles tiveram enquanto vivos, que 200, 300 pessoas apareceram nessa celebração. E essa ideia surgiu, e a gente ouviu, Helena e eu ouvimos essa ideia, e tudo bem. E meses depois,
eu dou de frente no Facebook com uma página criada chamada Fundação Camila e Luiz Taliberti. E a gente falou, caramba, o que é isso? De onde que vem essa história? Foi aí que a gente foi atrás, aí a gente percebeu que os amigos estavam se encontrando, estavam se conversando, né, em torno, né, de um projeto que os unia, que os integrava, e que para eles fazia muito sentido, né, eles continuarem, né, porque eles se pertenciam. E daí surge o Instituto Camila e Taliberti, Camila e Luiz Taliberti, né, e os encontros que aconteceram, né, para preparar isso foram muito importantes, porque o que veio foi a ideia de semente que brota, né, e que me lembra isso, de reexistir, né? E acho que tem também a frase bíblica, né, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Ele precisa morrer na terra para brotar de novo, né? E foi essa a ideia, né, também que moveu o Instituto, né, a Helena sempre fala, né, o Instituto não é para ser violento na forma de ser contra uma determinada situação. A gente age, né, com amor e empatia para exatamente fazer brotar novas coisas, né? E acho que é isso que dá para a gente uma sensação de pertencimento, de saber que a gente teve a perda, sente a nostalgia, não é uma solastalgia, né? Mas, né, a gente sente a saudade, mas a gente busca essa reexistência com todo mundo junto se pertencendo. Essa questão do pertencimento, levando um pouco a sua pergunta bem no sentido literal dela, quer dizer, como é que a gente sente como é que a gente se sente fazendo parte de um mundo onde aconteceram essas duas tragédias? Foi essa sua pergunta que eu entendi, ou algo bem parecido com isso. E eu acho que a gente se sente parte deste mundo, e esse pertencimento é porque a gente ficou sabendo. Porque a gente ficou sabendo e a gente tinha pessoas que estavam lá. Porque eu sinto que, às vezes, eu converso com as pessoas e eu não vejo que elas se entendem num mundo onde isso aconteceu. É muito difícil você encontrar pessoas que tenham essa, assim, imediatamente, essa empatia, digamos assim. Acho que empatia não é a palavra certa, eu também não sou muito boa com palavras. Mas, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu acho assim, essa questão do pertencimento, por que as grandes organizações não entendem isso? Por que elas não... Você que teve tanto contato com os movimentos sociais, que Camila teve tanto contato, por que isso não é considerado quando essas empresas chegam e destroem desse jeito? Por que isso para mim, é o que mais me abala? Eu ontem comentei e vou comentar hoje também. A última vez que nós fomos a Brumadinho, eu saí de lá muito mal, porque nós escutamos os líderes comunitários. Os líderes comunitários nos contaram histórias, porque nós fomos acompanhar a visita do bispo da Igreja Anglicana, lá. A Igreja Anglicana é um grande investidor, né? E é uma grande investidora, mas ela tirou todos os recursos dela, os investimentos dela da Vale, quando aconteceu isso. E agora, obviamente, a Vale está namorando, né? Porque quer de volta o investimento, então... Tem N movimentos nesse sentido. E o bispo foi lá escutar. E foi aí que eu me dei conta do tamanho
e confirmou o que eu sempre falo, que a tragédia só começou dia 25 de janeiro. Ela não tem data para acabar. Porque ela não tem data para acabar. As pessoas não têm água para beber. Essa realidade que esse filme mostra de Mariana, em Brumadinho, eles estão querendo cobrar a água das pessoas. Eles destruíram as nascentes e eles querem agora cobrar a água. Então, assim, eu queria entender um pouco melhor por que a gente tem necessidade, todo mundo tem necessidade de se sentir pertencer a algum lugar. E essas empresas não levam isso. Quer dizer, essas empresas, eles não são só CNPJ, eles são CPFs também, né? Esses CPFs não têm isso? Não sentem isso? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais profunda a respeito do que significa você chegar num território, ocupar esse território e simplesmente tirar o casal, né, que Fausto quis tirar. Ontem foi um filme muito característico disso. É uma história da Máxima, que a terra dela ficou cercada. Ela só entra na terra dela se ela pedir licença. Ela chega na porteira, a porteira foi colocada, a empresa cercou toda a área dela, porque só a área dela que não é da empresa. Então, ela tem que embarcar o carro e pedir para entrar. Então, assim, eu quero entender como é que o que a gente faz, né? Como é que faz isso? Como é que as pessoas fazem isso? E a mineração, ela não é o único exemplo, né? A gente tem N outros exemplos dessas questões, de você simplesmente aniquilar esse sentimento de que as pessoas têm uma vida, têm um estilo de vida, têm uma forma de viver, eles plantam o seu alimento, eles colhem, eles veem aquela planta crescer, eles têm o rio, eles têm a água, eles têm o banho, as crianças brincam. A questão das comunidades indígenas ao longo dos 2 rios é uma coisa horrorosa como eles estão vivendo. Os quilombolas não são nem sequer considerados atingidos. Como é que a gente... Eu não sei se eu consigo viver nesse mundo mais muito tempo, sabia? Porque não, é demais da conta. É muito forte. É muito forte para mim. Não sei se eu consigo. É isso, gente. Isso me socorre. 10 minutos. Temos 10 minutos, gente. Uma questão e uma resposta de 10 minutos. Praticamente não existe, mas podemos tentar. Então, vamos lá. Eu acho que faltou dizer uma coisa que não é a resposta, mas faltou dizer, mesmo assim. Tudo isso tem a ver com uma estranha religião cujo nome é mercadoria. Mercadoria é uma estranha religião. É mais do que simplesmente a busca de lucro, não sei o quê. É uma coisa que tem todos os aspectos de uma religião seguida cegamente, que é cega até para o fato de ser uma religião. E por isso mais tenebrosa até. E isso... e essas... Quer dizer, é o que faz, quer dizer, alguma coisa a se dizer sobre o fato de que essas corporações se consideram no direito de, em nome de algo, né, avassalar, atropelar o que tiver pela frente, e isto implicando em dominar, quer dizer, a vida e tudo que existe se torna uma plataforma extrativa. E esse processo, que é ao mesmo tempo de extrair e dejetar, ele é levado às últimas consequências, sem paradeiro, que leva a essa pergunta, o que para isto? Então, que é algo que o Lucas falou, será que é mais fácil pensar que isso vai até o fim, vai mais fundo do que qualquer outra coisa, e que
se contraponha, que se contraponha a isso. Essa é uma questão que, né, vocês estão vivendo com uma consciência que não é apenas uma consciência mental, é uma consciência integral, né? É corporal, é sensível, é espiritual, é tudo, né? Mas é isso que nós estamos compartilhando aqui. Isso nos diz respeito, né? Muito bem, gente. Olha, aqui está na hora de terminarmos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado ao Lucas. Aplausos para esse grande filme. Muito obrigado ao Wisnik. Bom, então, em nome do Instituto, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês três. Nos honraram muito com essa conversa, essa roda de conversa. Seria bom se a gente tivesse tempo ilimitado. Temos muito mais que conversar. Eu só posso desejar assim que a gente siga junto e que a gente se encontre mais em outras oportunidades e que a gente use mais as oportunidades para compartilhar tudo isso e estarmos juntos, né, de alguma forma reexistindo. A todos vocês que ficaram até agora também, o agradecimento do Instituto Camille e Luiz Taliberti, né, pela resistência e reexistência de estar aqui conosco nesse debate. Também não posso deixar de mencionar e agradecer a Marina Kilikian, que é a coordenadora do Instituto e foi a curadora dessa mostra também, pelo belíssimo trabalho de organização. Parabéns, Marina. E agradeço a toda a equipe de voluntários que aqui em volta da gente, né, faz isso tudo acontecer. E, de novo, o nosso agradecimento à nave coletiva que nos hospeda. Valeu, gente. Muito obrigado.